Na questão 5, a questão é extremamente simples, né? Mas você é quem vai efetuar, elaborar, vamos dizer assim, uma questão com base nas informações que a questão nos mostra, né? Diz que a zeladora de uma escola identificou que uma torneira da cozinha estava com vazamento. Para recolher a água que estava gotejando, ela usou uma jarra e fez algumas anotações. Está aqui, né? Ela percebeu que com 30 minutos que a torneira estava pingando, na vasilha, na jarra que ela colocou, verificou que foram 960 ml de água, né? Então o que é que você vai fazer no teu caderno aí? Você vai montar primeiro uma tabelazinha, né? As colunazinhas, né? Gotejamento e quantidade de água, né? Então, em 30 minutos de gotejamento, em 30 minutos de gotejamento, a quantidade de água foi 960 ml. E aí, a partir dessa informação, você vai elaborar uma questão, né? Com base nas informações, você vai elaborar um problema que envolva essas grandezas aqui direto ou inversa, né? Aquela coisa do tipo, né? Se em 30 minutos foram 960 ml de água, durante 8 horas vão ser quantos litros de água? Está elaborando a questão, né? Depois você resolve para ver. Então a quinta questão pede para você elaborar. Outra questão que você poderia fazer, montar outras colunas e dizer assim: ora, eu fui lá e apertei a torneira um pouco e verifiquei que em 30 minutos a quantidade de água, quando eu apertei a torneira, pingou menos. Só despejou aí 300 ml de água. Quer dizer, quanto mais você vai apertando a torneira, mais você vai verifica que a quantidade de água jorrada vai ser menor, né? Também poderá dar um problema, né? Nesse sentido, vai ficar o seu bel prazer, né? É uma questão assim pessoal, tá joia? Mas com base nessas informações que você tem, né? O tempo de gotejamento que ela fez o registro foi de 30 minutos e daí 960 ml de água, né? Então, digamos aí que você queira um dia inteiro, 24 horas, vai desperdiçar quantos litros de água? Você elabora um problema e depois resolve, né? Na sexta questão, uma questão bastante complexa, né? Espero que vocês tenham tomado muito cuidado nessa questão aí. Ricardo fez uma viagem de carro e para avaliar sua despesa e o desempenho do seu carro, anotou as seguintes informações. O preço por litro de combustível estava R$ 4,60. Olha que coisa boa, né? Hoje está de R$ 6,50. O gasto total com combustível foi de R$ 51,75. E a distância que ele percorreu foi de 180 quilômetros. Tá joia? Então aqui já cabe uma pergunta, né? Considerando que o consumo médio de combustível do carro se mantenha. Mas espera aí, qual é o consumo médio de combustível? Vocês lembram lá quando a gente trabalhou razão? O que é consumo médio de combustível? O consumo médio de combustível, não é joia? Então, para a gente saber o consumo médio de combustível, a gente precisa de algumas informações, né? Que eu não tenho aqui até então. A primeira delas é quantos litros ele gastou para rodar 180 quilômetros. Quantos litros ele gastou? Porque o consumo médio que a gente viu na unidade, no início dessa unidade, em razão, é você dividir a distância percorrida pela a quantidade de litros de combustível gasto para percorrer essa distância. Mas eu não sei quantos litros ele gastou. Sei quanto é que custa um litro e quanto ele gastou em reais. Mas quantos litros ele gastou eu não sei, né? Então, para começar, eu tenho que saber primeiro quantos litros de combustível ele gastou. Ora, se ele gastou R$ 51,75 durante toda essa viagem e o combustível custava R$ 4,50, o preço por litro era de R$ 4,50, R$ 4,50. Quantos litros ele gastou? Então a gente faz uma proporçãozinha, né? Qual é a proporçãozinha que a gente faz? A gente diz, olha, que 1 litro custa R$ 4,50. Tudo bem?
Se um litro custa R$ 4,50, quem gastou R$ 51,75 é o equivalente a quantos litros de combustível? Então já monta aqui uma proporçãozinha, né? Tá vendo que a regra é direta, porque quanto mais litros eu tenho, mais dinheiro eu vou pagar, não é verdade? E aí eu faço meu cruz credo, 1 para x, 4,50 para 51,75. Faço aqui o cruz credo, não é verdade? E aí descubro quantos litros de combustível ele gastou. Então tá aí, né? Se um litro custa 4,50, 51,75 dá quantos litros? Vou multiplicar, né? Colocar 1 para x, 4,50 para 51 e tal. E multiplicar 1 vezes x, 51 vezes 1. Depois dividir um pelo outro, como faz comumente em equações, né? 51,75 dividido por 4,50. Então isso vai nos dar quem? Isso vai nos dar R$ 11,25, né? Ou perdão, 11,25 litros. Então, descobrindo a quantidade de litros, qual é a quantidade de litros que ele gastou para percorrer os 180 quilômetros? 11,25 litros. Como é que eu descobri isso? Porque ele me deu informação de quanto é que custa um litro e quanto ele gastou no total, 51,75. Montei a proporção e descobri quantos litros ele gastou, que é 11,25. Achando a quantidade de litros, eu tenho como encontrar o consumo médio de combustível, porque ele diz considerando o consumo médio de combustível. O que é consumo médio de combustível? É a divisão da distância percorrida pelo consumo de combustível em litro, não é isso? Então, se ele percorre 180 quilômetros e consome 11,25 litros de combustível, qual é o consumo de combustível quilômetro por litro? Quantos quilômetros por litro está fazendo esse carro? É só dividir 180 por 11,25. Fazendo essa conta, você vai achar tranquilamente aí quem? 16 km/L, ou seja, o carro dele tem um consumo médio de combustível de 16 km por litro. Respondeu alguma coisa até agora? Não. Estou fazendo o cálculo porque ele está me dizendo que, considerando que o consumo médio de combustível, que é esse 16 km por litro, tá vendo? O consumo médio de combustível é 16 km por litro. Se mantenha de quanto será o gasto com combustível em reais para realizar uma viagem de 320 km, pagando a gasolina a 4,20 e não 4,60 que nele fez, né? Digamos que ele andou a uma determinada distância, lá quando colocou gasolina era mais barata, 4,20, né? Então a gente quer saber aí, ele quer saber, sabendo o consumo médio de combustível, né, que é de 16 km por litro, né? Ele quer saber quanto será gasto para andar aí 320 quilômetros com gasolina de 4,20, né? Então a gente vai montar uma coluna bastante interessante, né? As nossas 4 colunas. Veja bem. Vamos analisar assim. Andando a distância de 180 quilômetros, ele gastando a gasolina 4,60, ele gastou R$ 51,75. Tá joia? Por que gastou isso? A gente já fez os cálculos anteriores, está aqui, mostrando direitinho, né? O carro dele tinha um consumo de 16 km por litro. Aí vem a pergunta, né? Considerando o consumo médio de combustível, se mantenha. Então, o consumo médio vai continuar os mesmos 16. Ele quer andar agora 320 quilômetros. Só que a gasolina é de 4,20. Quanto é que ele vai gastar? Então, isso já é uma regra de 3 composta, quando a gente vai fazer ela em 2 etapas. Vamos lá. Numa primeira análise, a gente pensa assim: se a gasolina era 4,60
ele andou 180 km a 4,60, gastou 51,75. Mas se ele andasse essa mesma distância a 4,20, ele ia gastar mais ou menos que isso aqui, menos. Se a gasolina é mais barata, claro que você vai gastar menos. E gastaria menos quanto? Bora ver? A gente fazer o cálculo. A gente bota 4,60 para 4,20. A 4,60 gastava 51,75. E a 4,20 vai gastar quanto? É a nossa primeira proporção a ser montada, né? Vamos resolver isso daqui no Cruz Credo para ver quanto gastaria se esses 180 km que a gasolina fosse de 4,20, quanto é que ele ia gastar. Tudo bem? Façamos as contas. Bom, tá aqui os cálculos já feitos, né? Vou só revisar, né? Montei a proporção com essas duas colunas aqui, o preço e o gasto, né? Considerando 180 km e considerando o mesmo consumo de combustível, né? Então veja bem, fazendo os cálculos credo, 4,6 vezes x, 4,20 vezes 51,75 dá 217,35, depois divide por 4,6 e acha, né? Então, se ele andar os 180 km com a gasolina mais barata de 4,20, não vai gastar 51,75 e sim 47,25. Tudo bem? Primeiro passo, primeiro cálculo é esse, né? Ele vai gastar 47,25. Ok? Vimos aí, né? No primeiro cálculo anterior. Agora a gente vai pensar assim. Repare, se ele andar 180 km a 4,20, ele vai gastar 47,25, né? Mas se ele andar 320 km a 4,20, vai gastar quanto? A gente monta uma outra proporção, né? Então, se ele anda 180 km a 4,20, ele iria gastar 47,25. Mas se ele andar 320 km com esse mesmo preço de 4,20, vai gastar quanto? É o que ele quer saber, que ele vai andar uma viagem de 320 km com a gasolina de 4,20. Então a gente monta assim, se ele andar 180 km a 4,20, ele vai gastar 47,25. Mas se ele andar 320 km com esse mesmo preço de 4,20, ele vai gastar quanto? É só fazer o cruz credo e resolver para determinar quanto ele vai gastar nesse percurso, né? Então vamos só concluir, né? Tá aqui, né? 180 km a 4,20 gastava 47,25. E 320 km com esse mesmo preço de 4,20 vai gastar quanto? A gente monta, né? 180 para 320, 47,25 para x. Faz o cruz credo, 180 vezes x, 180x, 320 vezes 47,25. Faz a conta, acha 15.120. Tá joia? Depois é só dividir 15.120 por 180. E vai achar aí, salvo engano, 84, né? Isso significa dizer que se ele andar 320 km mantendo esse consumo de 16 km por litro com a gasolina de 4,20, ele vai gastar R$ 84. Beleza? É um pouco complexo porque tem duas etapas, né? Chamada proporção composta, né? Não é uma proporção simples.